Uma das coisas que torna o MMA um esporte tão único é o fato de que uma luta pode terminar em uma fração de segundo, um uppercut que encaixa perfeitamente, um erro que leva a uma finalização e pronto, tá tudo acabado, não importa o quão dominante o lutador foi até aquele momento, a chance de derrota tá sempre presente mesmo durante uma performance aparentemente perfeita. Tendo isso em mente, hoje vamos dar uma olhada em 10 lutas em que o lutador estava claramente a caminho de uma vitória fácil por pontos, mas algo surpreendente aconteceu no apagar das luzes e eles quase deixaram a vitória escapar por entre os dedos. Então já deixa o like e se inscreve no canal, eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 sustos que quase custaram vitórias fáceis. Número 10, Frank Edgar vs Tyson Griffin. Se existe uma excelente luta que poucos fãs dão a devida importância no peso leve, é o duelo entre o estreante Frank Edgar e o já experiente Tyson Griffin nas preliminares do UFC 67. Frank mostrou um ritmo insano nos 3 rounds, dando sinais do que viria por aí no futuro. Os dois lutadores exibiram habilidades em todas as áreas do começo ao fim, o que renderia aos dois o bônus de melhor performance da noite, embora Frank tenha vencido sem deixar sombra de dúvidas nas papeletas. A real é que poucas pessoas viram lutas como essa antes. Parecia que Joe Rogan estava provando o famoso Michael Douglas pela primeira vez, enquanto comentava a luta porque o cara estava alucinado com o ritmo dos dois no octógono. Com a vitória praticamente garantida já no primeiro minuto do round final, bastava esperar o fim do tempo regulamentar para comemorar a estreia perfeita, mas os juízes ainda poderiam se impressionar com o que viria por aí. Com 45 segundos restando no combate, Griffin partiu para uma chave de joelho reta e permaneceu ali até o fim do round. A situação parecia muito ruim e eu sinceramente não sei como Frank Edgar não bateu ou sofreu danos sérios no joelho. Aquela finalização seria a última chance de Tyson vencer, mas Frank sobreviveu ao susto e venceu por decisão unânime uma estreia espetacular no UFC. Número 9, Marina Rodrigues vs Michelle Waterson. Nunca subestime veteranos habilidosos no MMA, porque eles podem acabar com a sua raça num piscar de olhos. Para surpresa de muitos fãs, Marina Rodrigues e Michelle Waterson fizeram o main event do UFC Las Vegas 26, no início desse ano depois do cancelamento de TJ Dillashaw vs Cory Sandhagen. A dupla topou a luta tão em cima da hora que lutaram no peso mosca, a primeira vez de ambas. Marina entrou como grande favorita e com razão. Os 3 primeiros rounds não foram emocionantes, mas ela venceu claramente. Waterson não conseguia queda por nada nesse mundo e ela estava levando um atraso em pé. O 4º round chegou e Waterson finalmente começou a se encontrar, anotando uma queda e controlando por cima na maior parte do assalto. Mas mesmo assim isso não foi suficiente, já que apenas um único juiz pontuou o round para ela. Waterson estava muito atrás no placar e, como disse Cormier nos comentários, a Marina estava navegando tranquilamente rumo à vitória, e foi aí que veio o pequeno susto. Waterson acertou um chute bem dado no queixo que fez Marina parecer um jogador de beisebol com meio quilo de tabaco na boca, cambaleando de leve no octógono. Michelle partiu com tudo pra cima e conectou mais um chute no corpo, novamente fazendo Marina cambalear, mas a brasileira se recuperou bastante para evitar mais perigos pelo resto do round. Parecia que a casa ia cair para Marina, mas ela venceu no final. Número 8, Chris Weidman vs Lyoto Machida. Chris Weidman era o invicto campeão dos médios do UFC quando a organização colocou em sua frente o sempre perigoso Lyoto Machida no UFC 175, mas tudo já estava aparentemente definido no meio do 4º round. Conectando os melhores golpes e sem deixar brechas por 3 rounds, Weidman ainda emplacava quedas que deixavam o Dragão de Belém sem alternativas. Com 3 rounds no bolso, Weidman só precisava manter aquele ritmo até o fim para seguir como campeão do UFC, mas a maré virou na metade do 4º round, com Lyoto acertando uma série de socos que atordoaram o campeão. Weidman começou a recuar depois de 3 bombas e parecia estar em sério perigo por ali. Joe Rogan até mandou o seu clássico "ele tá machucado", mas Machida titubeou em apertar o passo e correr o risco de levar a uma queda, sendo paciente demais na escolha dos seus golpes em pé e não aproveitando os segundos que restavam para tentar o nocaute. Weidman acordou na segunda metade do round final e garantiu a vitória por decisão unânime. Se o Lyoto tivesse atacado mais. Número 7, Daniel Cormier vs Janderson Silva. O corpo humano é uma coisa engraçada, especialmente quando você repara como ele reage a golpes sofridos. Lutadores de MMA são durões e geralmente têm um queixo muito forte, mas essas são coisas que escapam do seu controle. Às vezes as reações são involuntárias, como a sensação de quase morte ao levar um golpe bem dado no fígado. E foi isso que aconteceu no UFC 200, depois que John Jones arruinou o main event ao falhar no antidoping, o campeão Daniel Cormier topou um substituto com apenas 2 dias de antecedência para salvar o card, enfrentando o lendário Anderson Silva em uma luta de 3 rounds, sem valer o título. O Spider estava vindo de derrota para Michael Bisping no início do ano, lutando numa categoria de peso acima e sem nenhuma preparação sequer, e a luta aconteceu como você poderia
imaginar. 2 dos 3 rounds foram basicamente controlados por Cormier nas quedas, garantindo com segurança uma vitória por pontos. Valeu por topar a luta em cima da hora, Spider. Ninguém esperava nada mais de você nessas circunstâncias mesmo, né? Mas foi aí que o inacreditável aconteceu. Com 30 segundos pro final da luta, o Anderson acertou um chute certeiro no corpo. Cormier tentou disfarçar, mas quase dobrou. Ele sentiu o golpe e imediatamente começou a recuar. E Spider tentou liquidar a fatura, mas foi agarrado antes que pudesse conectar mais golpes no corpo novamente. Cormier venceu por 30-26, mas Cormier revelaria mais tarde que ficou mal mesmo e que provavelmente seria nocauteado se tomasse mais golpes no corpo. Cormier estava tão mal que nem comemorou a vitória direito. Ficou muito claro que ele escapou por pouco de uma derrota amarga. Número 6, Carla Esparza vs Alexa Grasso. Era o clássico duelo striker contra wrestler, que acontece desde os primórdios do esporte. Todo mundo tem uma ideia clara do que pode acontecer. Se ficar em pé, o striker provavelmente vence, e se o wrestler conseguir levar para o chão, provavelmente garantirá a vitória. Carla Esparza, a wrestler, e Alexa Grasso, a striker, estavam entre as 10 melhores peso palha no card principal de um Fight Night do UFC. E Esparza fez o que quis nos 2 primeiros rounds, evitando os ataques de Grasso e garantindo quedas e tempo de controle para vencer os assaltos. As coisas estavam indo bem, tudo que ela precisava fazer era sobreviver ao terceiro round, mas um ataque de Alexa mudaria tudo no início do assalto. E Esparza ficou mal, com as pernas bambas, e ainda faltavam 2 minutos no relógio. Surpreendentemente, ou talvez preocupada com todas as quedas que levou nos rounds iniciais, Grasso não aproveitou o momento. Ela conseguiu mais um susto depois, mas durou pouco. O round chegou ao fim e a striker levou a pior por pontos. Um juiz ainda foi bonzinho em anotar 10-8 para Grasso, levando a um empate, mas os outros 2 garantiram a vitória de Esparza por decisão majoritária. Número 5, Alistair Overeem vs Fabrício Verdun 3. Pesos pesados não têm 1 segundo de descanso sequer durante uma luta de MMA. Não importa quanto tempo resta no cronômetro, basta um golpe bem dado e você pode dar adeus a uma vitória. O número 1 do ranking, Fabrício Verdun, enfrentou o terceiro colocado Alistair Overeem no UFC 231. A trilogia deles em um terceiro evento diferente. O primeiro foi no Pride, onde o Verdun venceu com uma Kimura, e o segundo no Strike Force, com uma vitória por pontos de Overeem. O resultado da trilogia parecia uma repetição da luta do Strike Force depois dos 10 minutos iniciais. Embora não tenha sido uma luta incrível, Overeem ganhou os rounds iniciais na opinião dos 3 jurados com golpes precisos e um controle metódico da jaula. Tudo que Verdun fez nesses 10 minutos foi acertar um bom jab e só. Overeem estava praticamente intocável, mas isso mudou nos minutos finais do terceiro assalto, com o Vai Cavalo acertando o gigante holandês com uma grande joelhada que o deixou cambaleando por 1 minuto. Apesar do bom momento, Verdun optou por tentar finalizar a luta e não teve sucesso, dando a Overeem tempo suficiente para se recuperar e evitar mais danos sérios. Overeem perdeu um round, mas não foi o bastante. Um juiz marcou 10-8 para Verdun, o que foi muito generoso, mas a decisão majoritária foi para Overeem depois de uns minutinhos assustadores. Número 4, Clay Collard vs Anthony Pettis. Você precisa vencer a luta para concretizar uma grande zebra no esporte. Eu sei que isso soa algo lendário que Joe Maiden diria, mas o que eu tô tentando enfatizar é que tudo pode mudar mesmo quando um grande favorito como Anthony Pettis tá levando um pau do azarão Clay Collard no PFL 1. Pettis era a grande contratação da organização e fazia sua estreia na PFL, e muitos viam a luta como molezinha pro Showtime. O maior feito de Collard até então é que ele tinha vencido uma de 4 lutas no UFC anos antes, mas Collard teve um começo arrasador, dando um calor em Pettis e quase vencendo por nocaute no segundo assalto. Era um resultado surpreendente. Todo mundo esperava um show do ex-campeão do UFC, mas Collard caminhava sereno rumo à vitória por pontos. Mas a vitória não veio sem um grande susto. Showtime acertou um chute fortíssimo na cabeça e emendou com uma joelhada no rosto, que eu sinceramente não faço ideia de como o Clay conseguiu sobreviver e seguir em pé tão facilmente. Homer Simpson ficaria orgulhoso. Pettis não foi capaz de liquidar a fatura no último minuto, que seria uma virada épica contra Cassius Clay Collard. Número 3, Rashad Evans vs Rampage Jackson. Rashad Evans e Rampage Jackson conseguiram a proeza de revitalizar o cansado The Ultimate Fighter com sua rivalidade, criando uma das temporadas de melhor audiência dos últimos tempos, e claro, fecharia um ciclo com uma luta no UFC 113, um raro pay-per-view sem disputa de cinturão, a vender mais de 1 milhão de pacotes nos Estados Unidos. As pessoas ficaram realmente empolgadas para ver essa luta. O primeiro round foi todo de Rashad, machucando Rampage em pé e controlando o resto do assalto contra a grade no chão. O assalto seguinte foi mais do mesmo, mas sem grandes golpes, com muito controle posicional e nenhum ataque sequer de Rampage. Os fãs não ganharam um banho de sangue que queriam após tanta provocação no TUF, presenciando domínio eficiente, mas nada empolgante. Mas aí veio o minuto inicial do terceiro round e Rampage finalmente conseguiu conectar umas patadas, deixando o rival de costas no chão. Rampage foi para matar, mas se cansou rápido e acabou permitindo que Rashad voltasse de pé. Rampage foi incapaz de capitalizar o maior momento de toda a luta. Rashad ainda estava com as pernas trêmulas ao se levantar, mas recuperaria o controle da luta e terminaria de forma eficiente com ground and pound por cima, vencendo com facilidade
facilidade por pontos apesar do susto. Não dá pra bobear contra Rampage Jackson. Número 2, Nate Diaz vs Leon Edwards. O UFC promoveu esse duelo como uma luta potencialmente divertida, mas as casas de apostas davam poucas chances reais a Nate Diaz contra Leon Edwards no UFC 263. Nate tinha apenas uma única vitória nos últimos 5 anos, enquanto Leon, que indiscutivelmente merecia a chance pelo cinturão há tempos, via de 8 vitórias. Sendo justo com as casas de apostas, o cenário que eles previram se concretizou até o minuto final do 5º round. Edwards parecia mais afiado do que nunca, impondo seu estilo metódico e completo em cima de Nate, e não dando chances ao popular lutador californiano. Diaz estava com a cara sangrando no fim depois de engolir umas cotoveladas de Edwards, mas ainda assim foi capaz de explodir a cara de Edwards com uma combinação no apagar das luzes, quando tudo já parecia perdido. Para tristeza de todos, menos da família de Leon Edwards, Nate decidiu ficar provocando em vez de partir pro nocaute mesmo, perdendo tempo e acabando derrotado por pontos. Só que mesmo assim os fãs ainda celebram muito mais Nate Diaz quase ter vencido do que lamentam a sua derrota em si. Número 1, Gilbert Melendez vs Diego Sanches. Quando fãs dizem que seus lutadores favoritos sempre têm uma chance de vencer, nem que seja com um golpe de sorte, é porque eles viram muitas lutas como Diego Sanches vs Gilbert Melendez no UFC 166. O casamento dessa luta foi realmente estranho. Melendez vinha de estreia com derrota em disputa pelo título, enquanto Sanches já estava longe dos seus melhores dias, 4 anos depois de enfrentar BJ Penn pelo cinturão e ganhar uma polêmica decisão dividida contra Takanori Gomi depois de ter falhado na pesagem. As casas de apostas de Las Vegas viam essa luta como barbada para Melendez, e esse parecia ser o caso nos primeiros rounds. O ex-campeão do Strikeforce estava melhor em todas as trocas de socos, com Sanches sangrando abundantemente logo no primeiro round devido a um corte acima do olho. Sanches tentava transformar a luta numa briga de bar, mas Melendez não deu chances nos primeiros 10 minutos de luta. Melendez cedeu um pouco no terceiro round, sendo um tanto quanto burro e trocando porrada sem muita estratégia. Gilbert, alô Ribok, tomou o uppercut que o fez ver estrelas e cair no chão. Sanches partiu com tudo pra cima e tentou acabar com a luta de vez, mas Melendez se recompôs e voltou pra porrada novamente, mas sem sustos dessa vez. Seu desempenho foi dominante, eu sei, mas um juiz teve a cara de pau de marcar o terceiro round pra ele mesmo com knockdown. Vitória fácil pra El Ninho, mas que quase escapou por entre os dedos, né? E aqui vai um salve para Tommy Two Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy2Hold. E um salve também para o Max Randall, que editou esse vídeo. Você pode seguir o Max no Twitter através do Max_Randall. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.